Oi, gente. Oi, pessoal. Eu ainda não tenho uma vinheta, nenhuma forma de como que eu vou falar com vocês nesse perfil, nesse canal. Eu ainda não sei, a gente vai descobrir. Mas o objetivo eu acho que quando eu falo de autoconhecer, é que a gente perde muito tempo na vida buscando. E quando a gente para de buscar e passa a ser, as nossas buscas ficam muito mais fáceis. Não que a gente pare de buscar, mas que a gente passa a encontrar ao invés de buscar. Eu tô devaneando um pouco, mas é porque é o meu primeiro vídeo nesse novo formato, para trazer para vocês conhecimentos, ferramentas e tudo que eu gosto de indicar, que eu gosto de aplicar em mim, que eu gosto de utilizar para meu próprio bem, né? Para ferramentas de autoconhecimento. Ferramentas que as pessoas julgam como ferramentas do mal, ou que as pessoas acham que essas ferramentas são utilizadas para fazer o mal ao outro. E não é verdade. Então, o objetivo aqui não é entrar nesse debate, trazer fatos históricos que comprovam que o que eu tô falando é verdade. Eu acho que a gente vai, em alguns momentos eu posso trazer isso, porque eu adoro história, mas o objetivo é trazer a minha versão sobre o uso dessas ferramentas e indicar para vocês que precisam, que estão em busca de se autoconhecer. Eu vou começar nessa série de conteúdos falando sobre a ferramenta, que é uma ferramenta que eu aprendi a utilizar não só para mim, mas como para outras pessoas, né? Eu já atendo com essa ferramenta e não foi apenas uma necessidade de me desafiar em algo diferente, mas foi um chamado, né? Eu contei recentemente nas minhas redes de foto, né, que eu realmente descobri que era um chamado ancestral, que eu tinha um chamado ancestral e que, apesar de ter entrado, eu realmente encontrei algo que era muito ancestral, que a minha família utilizava e que provavelmente vem de outras vidas, que é a ferramenta do oráculo. E aí vocês podem falar assim, mas tem gente que chama de baralho, tem gente que chama de tarô. O oráculo, ele pode ser utilizado de diversas formas, inclusive sem as cartas. Você pode, né, tem várias versões de utilização do oráculo. Recentemente eu vi, inclusive, um oráculo onde a pessoa colocava um prato com água, 2 papéis, um de um lado e um do outro, com um sim e um não. E ela botava uma coisa para girar e encostar em um dos papéis. E é claro que a gente não tá falando só de um ponto de vista de sim ou não, de adivinhação. A gente tá falando que o oráculo, ele pode ser uma ferramenta mais profunda, para além da tomada de decisão, para além da consulta de faço ou não faço determinada coisa. O oráculo pode ser realmente uma ferramenta profunda para autoconhecimento. Existem partes de nós que a gente não conhece muito bem, ou que a gente ignora, porque a gente está focado em outras partes, e o oráculo, ele acaba servindo como essa ferramenta de clareza para essas partes. Eu tive, né, o contato com essa ferramenta no momento de vida em que eu estava precisando tomar uma decisão, né? Eu tava com meus 2 filhos pequenos, né? O meu filho tinha 2 anos e 9 meses e a minha filha tinha 1 ano. Eu tava tentando buscar novos clientes e a situação não tava favorável para mim. Era ali aquela meiuca meio termo da pandemia, né? Quase indo pro final ali em 2021, no meio de 2021. O meu marido tava de saco cheio também da CLT, né? Só que assim, 2 pessoas empreendendo com 2 crianças pequenas era uma decisão muito arriscada. E eu estava empreendendo, estava naquele ato ali de aproximadamente 9 meses, 8 meses ali empreendendo, mas tinha uma experiência no mercado de trabalho que naquela época estava sendo muito valorizada, né? E aí eu
Só que eu era muito insegura. Eu achava que o mercado não fosse me aceitar de volta depois de tanto tempo, que existia um preconceito, ainda existe um preconceito com mães no mercado de trabalho. Como é que ela vai dar conta? 2 bebês, sabe? Então, eu comecei a olhar para o mercado, vi que o mercado estava pagando, né, o dobro do que o meu marido ganhava, pra vocês terem uma ideia, para a experiência que eu tinha, para o cargo que eu poderia desempenhar naquela época. Mas eu ainda tava com uma certa insegurança, né? Acho que não vou conseguir, né? Não vai ser tão fácil assim. E aí eu, com essa dúvida, com essa coisa na cabeça, pedi orientação. Uma amiga me falou assim, cara, por que você não joga, né? Por que você não joga nas cartas? Procura uma taróloga. E tinha uma grande taróloga, assim, estava sempre divulgando, né, o trabalho dela pra mim, né, mas eu gostava das lives que ela fazia, eu gostava dos conteúdos dela nas redes sociais, não era muito sobre o oráculo. E aí eu perguntei, falei, cara, e aí, eu queria jogar, né, eu tô com uma indecisão e tal. E aí ela era um valor bem alto, né, bem alto, assim, eu acho que hoje, todas as tarólogas que eu conheço do meu convívio ainda não cobram o que essa taróloga cobrou pra mim naquela época. E eu acho porque ela realmente era muito boa, ela já tinha um posicionamento muito claro. A mulher atendia em Copacabana, pra vocês terem uma ideia. Então, só que, cara, eu não tinha aquela grana, assim, à disposição, sabe? Era um valor bem alto para as 3 perguntas que eu fiz. Mas não foi um jogo aberto de vida, foram perguntas direcionadas para essa situação de trabalho. Eu preciso fazer esse investimento. Eu preciso saber o que fazer, porque eu não consigo tomar essa decisão sozinha. E eu consegui essa grana, né? Não foi uma grana emprestada, foi uma grana dada pelo meu marido, sabendo que eu ia fazer, né? Sempre fui muito clara com ele em relação a isso. E ele me deu esse dinheiro sabendo que eu ia fazer isso. Poderia ter falado, cara, você vai jogar dinheiro fora, é muito dinheiro. E não, sabe? Eu acho que foi muito assertivo. Eu perguntei pra ela sobre direção da minha carreira, se eu continuava empreendendo, se eu abria um novo negócio, se eu... E pra minha surpresa, investir no mercado de trabalho tava super favorável, inclusive ela falou que, tipo, é um caminho, tá super aberto pra você voltar. E aí eu comecei, naquela época, a investir no meu LinkedIn, fiz um rebrand no meu LinkedIn, eu comecei a publicar alguns conteúdos, mas eu tinha um bom portfólio e foi isso que me fez não só colocar o currículo de imediato, como conquistar um emprego em menos de 15 dias depois daquele atendimento oracular. Não só testei, como eu passei a acreditar muito no oráculo, né? O oráculo, pra mim, passou a ser realmente uma ferramenta que ajudava e apoiava na tomada de decisão. É por isso que eu bato no peito e digo que, assim, o oráculo é uma excelente ferramenta para tomada de decisão. Nós somos levados a tomar decisão pelos fatores externos. Nós somos influenciados o tempo inteiro para tomar decisões que às vezes a gente nem tá tão confortável de tomar. É por isso que eu confio tanto nessa ferramenta para isso, porque a gente acaba tomando decisões precipitadas no dia a dia. E ter uma ferramenta como essa para fazer a gente enxergar a verdade por trás dessas decisões que a gente está tomando, facilita realmente o movimento que a gente vai fazer. Então, essa é uma das minhas histórias com o oráculo. Eu posso trazer outras histórias, né, da minha utilização dessa ferramenta. Eu tenho algumas, mas para começar, né, essa série de conteúdos falando dessas ferramentas e técnicas que eu utilizo, eu acho que essa, sobre a decisão de voltar a trabalhar no mercado de trabalho e imediatamente colocar currículo e conseguir a vaga, é uma das mais fortes e mais importantes decisões que eu tomei na minha vida através do oráculo. Se você gostou, continua me seguindo, porque eu vou trazer outros conteúdos e ferramentas sobre o assunto. E comenta, conversa, manda uma mensagem, a gente vai trocando sobre
sobre essa ferramenta que é milenar, né, e que já é utilizada há muito tempo por pessoas importantes, né, e é importante que você, tendo conhecimento e interesse, se aproprie também.